Olá, bom dia. Vamos a mais um relato aqui no Mundo de Paulinha. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca. Eu sou filha e cuidadora da minha mãe, Paula Guimarães, hoje com 85 anos, e em tratamento com cannabis medicinal para Alzheimer, dor crônica, depressão e vários outros problemas de saúde que com o tratamento à base de cannabis nós sentimos uma melhora significativa. Hoje nós temos um perfil lá no Instagram onde a gente compartilha o dia a dia, reflexões, a nossa experiência com o tratamento, o que a gente consegue fazer para viver com essa doença da forma mais leve possível, apesar de ser muito difícil, é um grande desafio, mas a gente tenta. E aí a gente divide isso com todos vocês que também vivem e sofrem com um diagnóstico como esse, seja o Alzheimer, seja qualquer outra demência. Em um dado momento foram surgindo relatos e a necessidade de compartilhar o que eu penso sobre isso, porque as pessoas mandavam para mim no direct pedindo minha opinião, perguntando o que fazer, e eu ficava como assim? Eu sou só mais uma cuidadora, aprendendo, sofrendo, caindo, levantando ao longo dessa jornada. Como é que eu vou poder ajudar alguém? Mas, surpreendentemente, eu encontrei um propósito com esse compartilhamento das nossas experiências, porque a gente hoje ajuda milhares de pessoas. Então, eu já convido vocês a acompanharem a gente aqui no canal e também lá no Instagram. E, se quiserem mandar seus relatos, o meu e-mail pessoal só eu recebo, sou eu que leio, sou eu que transcrevo para compartilhar aqui com vocês. Tá lá na bio do Instagram, é só ir lá em contato e mandar o relato de vocês. À medida que eu puder, eu vou compartilhando aqui. E esse me chamou muito a atenção. Tudo nessa doença é muito sensível, tudo que vocês mandam pra gente é importante. Alguns relatos eu tô deixando para compartilhar em um momento oportuno, porque já tem um conteúdo aqui no canal sobre o mesmo tema, para não ficar muito repetitivo. As histórias elas acabam sendo muito parecidas. E quando vocês mandam um relato, às vezes eu acabei de fazer um vídeo sobre o assunto e aquilo ali já ajudou de alguma forma, tá certo? Então vamos lá. Ela começa, o relato dela é uma seguidora, ela tem 45 anos, e ela começa o relato dela dizendo assim: eu matei a minha mãe. E aí ela colocou isso no assunto do e-mail e, inevitavelmente, eu fui lá e priorizei esse relato. Ela diz assim: boa tarde, Rebeca. Tudo bem com você? Comigo está tudo péssimo. Sou filha única e convivi 10 anos com a doença de Alzheimer da minha mãe, que faleceu há pouco mais de um mês. Depois de uma jornada difícil, sofrida e muito cansativa. Eu juro que tentei cuidar dela com o amor e a paciência de que você tanto fala no perfil da sua mãe. Mas muitas vezes perdi a paciência e falei coisas das quais eu me arrependo profundamente, mesmo sabendo que ela já não entendia nada. Coisas que eu não tenho coragem de descrever com detalhes, até porque dói cada vez que eu penso sobre isso. Mas a pior delas, a que mais tem me corroído por dentro, é que eu dizia que ela devia morrer, que eu não aguentava mais aquilo tudo. Rebeca, eu matei a minha mãe. Eu desejei que ela morresse muitas vezes e nunca vou me perdoar por isso. Sem contar que sempre me senti culpada pelo trabalho que dei a ela como filha única. Tinha a sensação que a doença dela era responsabilidade minha, que se eu tivesse sido mais atenciosa, cuidadosa, obediente, a minha mãe não teria adoecido, tampouco morrido. Tenho 45 anos, abri mão da minha vida para cuidar dela e hoje sinto que matei a minha mãe e tenho vontade de morrer também. E aí, o que é que vocês diriam para essa filha que tá sofrendo a dor do luto e essa culpa que tá corroendo ela por dentro? Eu sempre falo no perfil pra gente ter paciência, para se a gente decidir cuidar, a gente cuidar com amor, com disposição e não só
disponibilidade de tempo. E muitas vezes eu falo para vocês, é melhor o esforço da paciência do que essa dor e essa culpa que corrói a gente por dentro depois que a gente perde a paciência. Então, mais vale o esforço que a gente pode e deve fazer para evitar esse tipo de reação do que depois ficar se corroendo como ela tá. Eu queria muito que vocês compartilhassem a opinião de vocês, claro que sem feri-la, sem ofendê-la. Ela já tá machucada demais, ela não precisa de julgamento, ela precisa de ajuda, ela precisa de suporte. Ela tá sofrendo muito com tudo isso. E eu tenho certeza que muitos de vocês, em algum momento, também perderam a paciência e também falaram ou fizeram alguma coisa da qual vocês hoje se arrependem. Na vida, a gente vai errar. Na vida, a gente vai falhar. A gente vai falhar com o outro, a gente vai falhar em relação a nós mesmos. O importante é ter essa consciência e tentar melhorar. Só que essa culpa que ela carrega é uma culpa grande demais. Ela se sente culpada, inclusive, pelo que ela viveu com a mãe antes da doença, pela filha que ela foi, pela forma como ela se comportou e tratou essa mãe ao longo da vida. Então ela acaba achando que a doença veio em decorrência da forma como ela lidou com a mãe a vida toda. E aí vou abrir um parêntese para falar da minha experiência com a minha mãe. Eu hoje sou filha única, porque meu único irmão, por parte de mãe, faleceu vítima de um acidente automobilístico há 24 anos. E a minha mãe tinha ele assim como um ícone. Ele era a representação masculina na vida dela, o primeiro filho, então eles tinham uma relação muito bonita. Ele dizia que ia cuidar dela na velhice, que ia trocar a fralda dela, estava construindo uma casa para morar com ela, quando esse acidente aconteceu e ele, com 33 anos, partiu. E eu acredito que minha mãe começou a adoecer ali. Ou antes disso, porque ele acabou indo morar em outro estado, ficou longe muito tempo, pelas cartas que eles trocaram, ela sentia muito essa ausência dele. Ela se sentia abandonada. E pela primeira vez eu vi minha mãe chorar. Eu não vi, eu ouvi minha mãe chorar, trancada no banheiro, porque ela queria ser forte, ela não podia demonstrar que estava sofrendo, falando com ele ao telefone, quando ele morava longe. E aí depois com a morte dele, enfim, tudo desandou, né? Ela entrou numa depressão profunda, minha mãe chegou a pesar 38 quilos, ela não queria mais viver, ela queria morrer, ela queria ter morrido junto com ele. Ela dizia que se ela tivesse ido com ele naquela moto, naquela manhã, talvez ele ainda estivesse aqui ou talvez ela tivesse partido no lugar dele ou com ele. E isso também me fez sentir uma culpa absurda durante muito tempo. E quando a doença de Alzheimer veio, eu também me senti culpada, eu também me senti responsável. Eu achava que a filha que eu fui tinha um peso muito grande no desenvolvimento dessa doença e até mesmo no processo depressivo que ela desencadeou. Mas é tão injusto com a gente que é filha única, que, como você diz, abriu mão da sua vida para cuidar da sua mãe. E a gente fica cuidando, se dedicando, tentando ter paciência, mesmo sabendo que é muito difícil para quem cuida. E aí vem essa culpa que mata. A culpa mata. Eu acho muito importante que ela faça uma terapia, que ela busque. Ela não falou aqui se tem dificuldade para dormir, se está conseguindo levar uma vida normal, mas me preocupa muito quando ela fala aqui que sente que matou a mãe e que tem vontade de morrer. Então, se ela está com esse sentimento, se ela está com esse desejo de morrer, é muito importante que ela entre urgentemente no processo terapêutico para resolver toda essa questão da culpa que ela carrega, para tentar se perdoar e conviver com tudo o que aconteceu, tentando aí na medida do possível ressignificar muitas coisas e entender que ela também é humana. Toda adolescente, ou pelo menos a maioria dos adolescentes, tem o trabalho a sua mãe, ao seu pai. Quando a mãe é mãe e pai, então, eu acho que esse trabalho
redobra, né? Porque fica tudo na responsabilidade da mãe. Então, não é justo a gente se culpar. Todo mundo foi adolescente, ninguém aprende sabendo. A gente também precisa entender que cada um é responsável pela sua própria vida. A forma como a gente conduz a nossa vida, a forma como a gente absorve, processa e se desfaz daquilo que acontece na nossa vida, né? Aquilo que a gente vai dar maior importância, o que a gente vai tentar aí não absorver, porque só vai trazer dor e sofrimento, é responsabilidade nossa. Mas nem nós, nem os nossos pais aprenderam sabendo disso. A gente vai aprendendo ao longo da vida. E se ela tem a oportunidade hoje de fazer uma terapia, que para mim a terapia é muito mais importante do que medicação. A medicação ela entra ali quando só o processo terapêutico não é capaz de ajudar, mas ela tem que buscar esse tratamento e olhar para ela, entender que ela é um ser humano, que ela tem as fragilidades dela e que aconteceu. Não tem como a gente voltar atrás e desfazer o que aconteceu, mas a gente pode voltar atrás e olhar de uma outra forma para o que aconteceu. Olhar para aquele momento da nossa vida, que hoje dói, e dizer assim, ok, aconteceu, mas aconteceu por isso, por isso, por isso. Eu estava nesse momento, eu estava cansada, exausta, vendo a minha mãe partir a cada dia, porque a cada nova etapa dessa doença é como se a gente estivesse perdendo mesmo os nossos familiares. E até, assim, eu posso receber duras críticas por isso, mas veja, tenta olhar para esse desejo que você sentiu de que sua mãe partisse, não como o desejo de ela, sua mãe, partir. O que você queria que morresse não era sua mãe. Você queria que a doença morresse. Você não queria matar a sua mãe. Você queria matar essa doença. Busca esse novo olhar. Se você não consegue fazer isso sozinha, se você tá com esse sentimento aí, esse desejo de morte há um mês, é claro, você tá vivendo um luto, é natural sofrer e sentir muitas coisas, mas se você sozinha não tá dando conta disso, busca ajuda profissional. Porque amigos, família vão poder ajudar ali no momento, dando um afago, uma palavra de compreensão que você tá precisando ali naquele momento. Mas e o depois? E quando você deita à noite no seu travesseiro e tem que dormir com tudo isso que você tá carregando aqui, tá bom? Então, é isso. Eu sei que na prática é muito difícil a gente fazer da forma como a gente diz que faria se estivesse na situação do outro e ajudar, de alguma forma, aqueles que, assim como nós, sofrem com tudo que essa doença nos apresenta diariamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já convido todo mundo a acompanhar a gente nas redes sociais e deixem um comentário. Se quiserem, mandem um relato pra gente, que a gente vai compartilhar aqui e quem sabe o seu relato pode ajudar também outras pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.